Afinal, o Brasil precisa de um Bukele para resolver os seus problemas? Essa resposta não é tão simples e eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência em El Salvador, onde eu estive ano passado. Inclusive ganhei essa bonita camiseta de alguns queridos amigos que me receberam muito bem lá e que me mostraram um pouco sobre o seu país. E o que eu vi em El Salvador me deixou particularmente chocado. Quando Nayib Bukele chegou ao poder em 2019, El Salvador era considerado um dos países mais perigosos do mundo. A falência estatal era completa, o crime organizado havia tomado conta da sociedade e do Estado de uma maneira absolutamente incomparável com o Brasil. E eu sei que vocês estão pensando que, mas no Brasil a gente já tem isso. Não, eu vou explicar. É fato que a gente já vê isso em alguns lugares do Brasil, essa tragédia de comunidades em que o crime tomou conta absolutamente, em que o abandono estatal deu lugar à lei do mais forte, onde o que vale é a lei do crime organizado, que exerce um controle territorial para cobrar pedágio de prendedor, para monopolizar uma série de serviços, do gás, a TV a cabo, chegando até o mercado imobiliário, expulsando pessoas de suas casas. Bom, imagina isso tudo em nível de país. É fato que a situação no Brasil é preocupante. Hoje são aproximadamente 30 milhões de brasileiros que vivem sob alguma forma de controle do crime organizado. Mas acreditem, a situação ganha outros contornos quando não se tem um outro bairro, uma outra cidade ou um outro estado para fugir. E o pior é que os vizinhos mais próximos de El Salvador não estavam muito melhores. Guatemala, Honduras, Nicarágua, diferentemente do país, seguem caminhando rumo a se tornarem um narco-estado. A Nicarágua já tá mais para lá do que para cá, com certeza. E não é por acaso que, apesar de El Salvador ter somente 6 milhões de habitantes, há quase 3 milhões de salvadorenhos vivendo somente nos Estados Unidos. E o que o Bukele conseguiu fazer com o país, acho que não é novidade para ninguém, mas deixa eu trazer o meu relato do que eu vi nos meus 3 dias em San Salvador. Eu fiquei realmente chocado. Eu já estive em muitas capitais latino-americanas, em muitos países e contextos diferentes, conheço todos os estados brasileiros, e o nível de segurança que eu vi lá foi realmente algo bastante marcante e chocante por se tratar ainda de uma cidade latino-americana. Mas acho que a gente não pode ignorar como El Salvador conseguiu operar esse milagre, né, em certos aspectos. Bom, o país está desde março de 2022 em um regime de exceção, que é um dispositivo constitucional que restringe uma série de liberdades civis e políticas e que precisa ser renovado. Por pouco eu não peguei uma sessão do Congresso que estaria votando a renovação desse regime de exceção, que realmente é votado a cada 30 dias e que na prática deixa claro que El Salvador não é mais uma democracia. Isso ninguém nega. As pessoas falam, quando tu pergunta para elas, olha, El Salvador é uma democracia, daí falam, somos uma democracia em estado de exceção. Mas o grande erro está em ignorar que o país já não era antes do Bukele chegar a uma democracia, porque não existe democracia sem controle territorial por parte do Estado. Não existe liberdade quando grupos criminosos exercem o monopólio do uso da força em determinados territórios. Antes de março de 2022, El Salvador não tinha nem ordem e nem democracia. Agora, pelo menos, se tem a sensação de ordem no país, permitindo que as pessoas possam tocar suas vidas adiante. E só para reforçar, eu não tô aqui defendendo o Bukele, eu só tô relatando o que eu vi, ouvi e, óbvio, estudei. Eu não acho que o modelo do Bukele seja sustentável no longo prazo em El Salvador e nem muito menos replicável em países maiores, especialmente um país continental como o Brasil. E para além das diferenças de proporções, o Brasil tem uma capacidade institucional estatal absolutamente incomparável com a que El Salvador tinha antes ou mesmo agora com o Bukele. O Brasil tem quase 2 milhões de homens, somando-se forças militares e forças policiais. Temos um governo federal com estrutura de inteligência, quadros técnicos qualificados, temos recursos públicos em abundância, fruto de impostos que são cobrados aqui na ponta, nas cidades e levados para Brasília. Nosso problema é essencialmente de liderança e de alocação de recursos. Mas é claro que a centralização é um problema. Se o dinheiro ficasse nas mãos dos governos estaduais, em vez de ir pingando até Brasília, eles teriam mais recursos e também mais responsabilização sobre o caos que se instaura nos seus estados. Outro ponto importante sobre El Salvador é o fato de que hoje eles têm a maior população carcerária do mundo, com cerca de 1,8% de todos os salvadorenhos atrás das grades. E esse número chega a 10% entre homens de 20 a 30 anos. Para trazer para o Brasil essa proporção de encarceramento, nosso país tem hoje uma população carcerária de cerca de 700 mil detentos e chegaríamos em cerca de 4 milhões de presos se fôssemos seguir a proporção. E eu nem acho que precise de tanto, mas tem uma coisa que o Brasil pode aprender com El Salvador, é que o começo de tudo é parar de tratar bandido como vítima da sociedade, ou como vítima dos usuários, como disse essa criatura lamentável que preside o nosso país. É acabar com essa cultura de impunidade e romper com esse ciclo de descrédito do nosso sistema judicial. E tratar quem trabalha pela impunidade como cúmplice do crime. E eles estão por todos os lados, infelizmente. Não é só no judiciário e no Ministério Público, que são quem efetivamente tem a caneta na mão
pela soltura ou não do criminoso, mas também precisamos ter a exposição e responsabilização de quem é cúmplice do crime na política e trabalha diariamente para impedir que leis penais mais duras e efetivas contra a criminalidade sejam aprovadas no parlamento. E esses vocês sabem muito bem quem são. Mas o ponto é que, apesar de o Brasil ser presidido por um presidente e por um partido historicamente simpáticos à criminalidade e praticantes contumazes da bandidolatria, a gente ainda não pode dizer que o Brasil foi tomado pelo crime. É fato que ele está indo na direção a passos largos, mas ainda não chegou lá e nem precisa chegar. Os bons são a maioria e precisam assumir sua responsabilidade antes que seja tarde demais, antes que o clima de desordem que já se instaurou em diversos municípios e estados do Brasil tome conta do resto do país. Nós não precisamos suspender garantias individuais como fez El Salvador para que a gente possa ter tolerância zero com o crime. Mas é claro, tudo começa pela população parando de votar em bandido e em quem defende bandido.